Oi, turminha, tudo bem? Na nossa aula de agora é de filosofia. Abram lá na página 309. Eu mudo? Olha a pergunta. E você? Já parou para pensar se vocês, são inativos ou da transformação? O que nós somos? Será que nós somos pessoas que nascemos e ficamos daquele mesmo jeito? Ou nós somos pessoas que nos transformamos? Quem sabe, a gente pode ver por onde essas transformações do ser humano? Através de fotos. Então, o que vocês vão pedir? Para os pais, ou quem mora com a avó, com a tia, quem tiver responsável por vocês, o álbum de foto de vocês, um álbum de foto da família, um álbum de foto de vocês menores e ver se vocês são inativos ou vocês se transformam. Aconteceu a transformação. Olha lá no Conversa Vai, Conversa Vem. Nós temos assim: observe bem suas fotos. Preste atenção nos detalhes. Em seguida, na roda de filosofia, discuta: o que mudou em mim? Como eu percebo? O que não mudou em mim e como eu percebo? Todo mundo muda o tempo todo. Por que nós mudamos? Existem coisas que nunca mudam em uma pessoa. O porquê? O que será que nunca muda nessa pessoa e por quê? Então, a gente vai discutir. Lá na página 310, fala assim para vocês fazerem o seguinte: mão na massa, Em uma folha, elabore um desenho representando o que mais mudou em você. E depois de conversar sobre isso com os seus colegas, em seguida vocês vão anotar as suas principais mudanças. Então, vocês podem colocar lá. A número 2 fala assim: agora registre tudo aquilo que, na sua opinião, não mudará tão cedo em você. O que vocês acham que não vai mudar em vocês tão cedo? Então, nós demos, um final na nossa apostila de filosofia e nós trabalhamos esse último capítulo sobre a inatividade e a transformação. Então, isso nos leva a refletir: o que será que eu mudo? O que será que eu não vou mudar? Eu vou ficar mais velho, vou mudar o quê? E eu vou ficar mais velho e também não vou mudar. Então, vocês viram que nos levam a pensar, a pensamentos de como será nós no futuro, tanto a Pro como vocês. Oi, turminha. Agora a nossa aula é de geografia. Vocês vão abrir na página 198, que é como o ser humano transforma a paisagem. Nós já vimos como a natureza, transforma essas paisagens. Agora nós vamos estudar como que o ser humano, nós transformamos a paisagem. Olha a abertura aí do capítulo de vocês. O que vocês observam aí? O que nós temos? É o quê? São construções. Será que o ser humano destrói a natureza para poder fazer as construções? O que vocês acham? Infelizmente, sim. Então, nós pegamos aqueles lugares que tem aquelas plantações, lugares muito bonitos, e acabamos retirando para poder o quê? Construir. Nesse caso da abertura do capítulo, eles estão construindo o quê? Os prédios. Vamos dar continuidade lá na página 200. Virem lá. A paisagem que observamos. Nós vamos trabalhar aqui sobre o relevo. Olha, observem as paisagens que nos cercam ao nosso redor, onde vocês vivem. Podemos perceber as características do relevo. O que é relevo? Relevo são as formas, da superfície terrestre. Então, nós temos os relevos, que a gente apresenta morros, outros relevos que tem as serras, a gente tem o baixo, o alto. É possível perceber também os leitos dos rios. Vamos dizer assim, tem mais o que? Entre as encostas, outros elementos. Então, na maioria das vezes, a forma do relevo que ocupa essa paisagem das grandes cidades sofreram grandes modificações, causadas principalmente pela ação dos homens, da máquina, O que então ele vai fazer? Então, você imagina uma superfície que tem lá uma montanha. Eles estão construindo uma rodovia, uma pista. E tem aquela montanha, porém está ali no trajetório dela essa montanha. O que eles vão fazer? Eles vão modificar. Eles não vão conseguir tirar a montanha, mas eles vão dar um jeito de modificar aquele relevo. Ou vai abaixar o relevo, ou vai, perfurar por dentro ali daquela montanha. Mas ele vai dar um jeito de modificar essa paisagem. Quem desceu para a praia, Vocês passam ali, vocês estão lá no alto e começam a descer para a praia.
Então, vocês veem que o relevo está abaixando. Então, vocês começam a entrar dentro dos túneis. O homem modificou, ele fez construções ali que não existiam. Ele precisou alterar a paisagem, ele alterou a natureza para poder fazer essa construção. E por que eles fazem isso? Para construir casas, para construir prédios, para construir parques. Então, se eles acham que aquela cidade precisa, né, tirar um pouco daquela vegetação para construir alguma coisa, eles vão dar um jeito e vão construir. Então, tudo que a gente, né, parece estar normal, não foi modificado. Mas você vê que tem uma estrada. Então, vamos imaginar numa floresta, a imagem lá de cima, tem uma estrada. O homem ali transformou. Ele precisou mexer ali, né, abrir no meio do matagal essa estrada. Olha lá o que nós temos no livro. Nos dias de hoje, os seres humanos são considerados os maiores agentes transformadores na paisagem, pois as mudanças provocadas pela sociedade são muito rápidas, se comparadas à ação da natureza. Então, o que ele quer dizer nessa frase? Que o homem modifica muito rápido a natureza. E a natureza não. Quando acontece alguma coisa, lembra que eu falei que vai ser aos poucos que isso vai modificando? O homem já não. Ele tem as máquinas, né? Ele tem toda a preparação, ele consegue modificar muito rápido essa paisagem. Abram lá na página 201 e a gente vai continuar. Transformações nas paisagens e consequências ambientais. Olha o que acontece. Um grande problema ambiental que procura, né, os governos e a sociedade, que preocupa, é a grande perca que nós temos do solo em razão da atividade agrícola. A necessidade do aumento de produção de alimentos e matérias-primas por diversas, né, tem gerado ampliações de áreas para a agricultura. Então, vocês observem aí que tem uma imagem de uma paisagem muito verde. Precisa plantar, precisa de terrenos para a agricultura. O que eles vão fazer? Vão causar o desmatamento. O que é desmatamento? Pegar toda aquela parte verde que está cheia de árvores, cortar todas e preparar o solo para o plantio. Quando eles fazem isso, eles estão plantando, mas infelizmente eles estão acabando com a natureza, porque aquelas árvores que estavam ali demoraram anos e anos para estarem ali, para crescerem, para poder, né, se desenvolver naquela altura. E vai lá e faz esse desmatamento, deixa o solo que desprotegido. Então, vocês imaginam aquele monte de copa da árvore lá no alto. De repente, eles vão lá e cortam tudo. O sol tá tudo desprotegido, tudo vai atingir diretamente essa terra. Então, esse solo vai ficar totalmente desprotegido. Então, vocês têm ali, com a lupa na mão, na página 201, vocês vão observar e vão responder. E a gente vai dar continuidade lá na página 202. A perca, né, de solo em processos erosivos também causa um impacto na água e o solo, né, carregado pela água da chuva, geralmente se acumula no leito dos rios, reduzindo a profundidade deles. Esse processo é conhecido como assoreamento. Então, olha lá, a água da chuva passou por ali e acabou levando grande parte desse solo. O que vai acontecer? Para onde ela vai, né, chegar o seu destino, essa água, ela vai levar essa terra junto. Então, vocês vão imaginar que esse rio, ele é bem profundo. Então, né, a gente vê um rio bem profundo. De repente, esse rio começa a ficar mais rasinho. Então, vamos imaginar que nem no mar. Vocês estão no mar. Então, vocês estão no comecinho ali do mar. Tá rasinho, não tá? Conforme a gente vai aumentando, indo mais perto, mais profundo, vai aumentando a profundidade. É a mesma coisa do rio. Só que é ao contrário, você não vai para frente. O rio tá aqui, né? Ele tá mais baixo. Aí o que acontece? Começou a vir terra. De toda essa água da chuva que foi levando, vai assoreando, né, esse chão e vai tirando a profundidade desse rio. Então a gente continua lá. Outros problemas relacionados à intervenção feita pela sociedade na superfície da terra. É a extensão e a exploração de recursos minerais. O que é essa exploração de recursos minerais? É a concentração de minerais, né, na crosta terrestre, que tem as características que podem tornar a sua extração técnica de economia viável. O que é essas economias? Eles vão extrair o quê? Eles vão procurar, tem os garimpos, né, de recursos naturais, eles estão procurando o quê? Muitas vezes ouro, ou eles estão pegando a própria pedra para poder fazer o cimento, para poder fazer pegar esses recursos minerais. Vocês conseguem imaginar
né, ali pela máquina, na página 202. Então, operar utilizando máquina de escavação subterrânea, então é por debaixo da terra, para explorar os recursos minerais. O que acontece com essa exploração excessiva, quando tem muito? Esse solo vai perdendo também todo o seu, né, toda a sua vivacidade, vamos dizer assim. Então, olha lá, ó. Por isso, é muito importante que a mineração seja fiscalizada por entidades públicas e governamentais. Assim, é possível garantir que está sendo praticada com respeito às pessoas e ao ambiente natural onde ele está instalada. Porque, além disso, os acidentes ambientais envolvendo as atividades de mineração ou de transporte de minério podem causar grandes prejuízos ao meio ambiente e às pessoas que vivem ali. Então, vocês veem que não é só distrair, só que nesse transporte pode acontecer coisas que não vai ser legal, que também vai estar prejudicando tanto a natureza quanto as pessoas. Lá na página 203, a gente tem outro problema que nós encontramos. A questão do pavimentação. O que é pavimentação? Quando vocês estão lá vamos imaginar que nós estamos lá no sítio. O chão é de terra, não é? Quando chove, o solo absorve essa água. Então, ele vai chupar essa água, vai todo ali. Quando a gente pavimenta, que é o que nós temos aqui na cidade, são os asfaltos. Então, tem ali aquela camada de piche, né? Tem toda a proteção do asfalto da rua. Quando chove, vocês podem ver que a água não penetra na nossa rua. Ela vai se escoando, por isso que tem lá a boca de lobo, né? Tem o bueiro que vai todo embora ali. Então, é tudo feito por debaixo, né? De nós, tem as canalizações, os canos, que vai levar essa água para o rio. É diferente do ambiente rural. O ambiente rural, ele não tem lugares que vai essa água. Ela vai absorver e ali ela acaba sumindo. Já lá aqui na cidade, acontecem as enchentes. Por quê? Por causa da pavimentação. Então, vai chover muito, essa água não vai ser absorvida pelo solo e ela fica o quê? Acumulando. Então, vocês podem observar aí na foto, né, de um carro submerso ali, né, boiando ali por causa dessa pavimentação, porque a água não tem para onde ir, ó. Assim, a água inunda as porções mais baixas do relevo, causando problemas nas cidades e espalhando doenças. Observem a observação a seguir. Então, vocês podem ver que nem a Pro mora aqui do lado da prefeitura. Eu moro no alto. Mas vamos imaginar que aqui embaixo, onde está a escola, não tem, né, uma escoação da água suficiente. Então, eu não vou sofrer, porque a água não vai chegar até a casa da Pro. Mas e aqui a escola? Será que pode ser atingida pela água? Ela pode ser atingida, porque vamos dizer que ela está na parte mais baixa. Então, essas casas que acontecem essa questão de alagamento são casas que estão na parte do relevo mais baixa, não na parte do relevo mais alta. Quando chove, acaba vindo ratos, né? Então, tem a doença do rato, tem o lixo na rua, então essa água fica totalmente contaminada. Então, vocês têm ali, ó, duas cidades embaixo, uma cidade permeável, que permite que essa água penetre, né, dentro do solo, e uma cidade impermeável, que essa água não vai permitir entrar no solo, ela vai ficar sobre o solo, porque ele teve a pavimentação. É importante que as pessoas que vivem em casas mantenham parte do quintal, ó, ou jardim com coberturas naturais, com um gramado ou mesmo areia. Por quê? Porque ela vai conseguir absorver dentro da casa. Vocês vão virar lá na página 204, de olho no local. Então, vocês têm uma pesquisinha, né? Observar sobre o nosso bairro. Então, cada um de vocês vai falar sobre o bairro de vocês. O bairro que você mora tem áreas verdes? Olha lá, você mora perto de algum rio? Qual é o nome desse rio? A 3, ela pergunta assim, compare áreas verdes e construções. Quais desses elementos aparecem mais no seu bairro? Tem mais áreas verdes ou tem mais construções? Aí a gente tem a número 4, que pede para vocês pesquisarem enchentes, se ocorreu aqui na nossa cidade ou em alguma cidade muito próxima. Você também pode conversar com seus responsáveis e registrar a informação que vocês, né, conseguiram, pode colocar tudo no caderno de geografia. Então, é uma pesquisa se aconteceu enchentes em Jundiaí ou aqui perto de Jundiaí. Então, essa é a nossa atividade de hoje.
Oi, turminha, agora na nossa aula de língua portuguesa, vocês vão abrir na página 54, textos que apresentam dados. Quais são esses tipos de textos? Então, nós temos lá, olha, nós vamos falar um pouquinho sobre divulgação científica, relatos de observações, relatos de resultados, de pesquisa e exploração oral. Também vamos trabalhar o quê? Com algumas regras de concordâncias e regularidade, né? De ortografia. Então, esses textos que apresentam dados são textos o quê? Que vai ter informações de pesquisa, de coisas que as pessoas fizeram. Na página 54 e 55 vocês viram a abertura. Lá na página 56, a gente tem assim, os dados e as ciências. Então, sobre os dados e a ciência. O que vocês estão vendo aí? Olha lá, leia o título e observe a imagem que acompanha o texto e reflita. Olha lá, esse texto que está apresentando para vocês, será que ele tem a ver com o mundo da imaginação ou é com o mundo da ciência? O que a gente fala com o mundo da imaginação? Histórias, né, que não acontecem, que nós estamos imaginando. Ou da ciência, o que a gente fala quando é ciências? Tem pesquisa, tem relatos, tem observações, tem anotações. Então, textos científicos é a partir de observações, de pesquisas, de relato. O que leva você a essa conclusão? Olha lá, é sobre a germinação. A germinação ocorre quando as sementes se encontram em condições ambientais favoráveis, originando uma nova planta. Então, você tem a sementinha, você plantou lá, né? Eles vão observando a germinação até que essa planta vai aumentando. É o que está ali no texto, né? A imagem. Então, vocês veem que isso aqui é uma pesquisa científica. Eles fizeram a observação, eles fizeram a anotação, eles fizeram todo o processo do passo a passo para poder fazer essa nota de divulgação científica. Aí nós temos na página 57 o para o entendimento, entender o texto. O que vocês vão ler? Vão ler as perguntinhas que é relacionada a esse texto, né? Da germinação da semente e vão estar respondendo. A primeira pergunta fala assim: qual é o assunto principal do texto? Número 2. O texto explica como as sementes germinam, o que as sementes precisam para germinar. Olha 3. Mesmo com as condições favoráveis, todas as sementes germinam? Por quê? Será que todas vão se desenvolver, né? Germinar é se desenvolver, ir para frente. E o porquê? A número 4 pede para explicar a germinação. O texto também precisa explicar o que é dormência. Leia a explicação apresentada nesse parágrafo e o que significado da evolução, que está no glossário, porque a dormência é um processo evolutivo. Então, vocês precisam ver sobre o glossário que está ali no texto de vocês e responderem. A número 5 pergunta assim: perceba que há no texto muitas palavras próprias de uma área de conhecimento. De qual área será que você consegue descobrir? Pinte no quadro, né, o que indica essas disciplinas. Então, vocês têm história, música, arte, ciências, matemática e geografia. Vocês precisam pintar qual é a área que ele está trabalhando. Aí vai virar lá na página 58, que continua as perguntinhas. Com a ajuda do professor, copie no texto palavras que tenham a ver com a disciplina. Então, depois a gente vai copiar o que vocês acham, né? Cada um vai fazendo e a gente faz a roda de conversa do quais são essas palavras. A número 6 fala assim: como você explicaria a germinação de sementes a um colega? Escreva-as nas linhas a seguir. Qual é esse processo da semente germinar até virar a plantinha que vocês iriam explicar para um amigo? Vocês vão colocar esse passo a passo na número 6. E a 7 pergunta assim: considerando que existem textos que servem para informar, divertir, instruir, para estimular a nossa imaginação, para que serve o texto germinação? Para que vocês acham que esse texto da germinação foi escrito? Será que foi para se divertir? Foi para instruir? É um texto de instruções? Ou é um texto de ensinar algo? Então, vocês precisam fazer essa parte até o número 7 da questão, na página 58.